Prezados irmãos, saúdo também aqueles que neste momento nos acompanham através das redes sociais da nossa paróquia, a transmissão desta Santa Missa, das primeiras vésperas da solenidade do dia santo da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, e também no último dia deste ano, às portas de um novo ano, nós elevamos a Deus o nosso Te Deum, nosso louvor a Deus, por todas as graças que Ele nos concedeu ao longo deste ano, e para que Ele continue a nos conceder a sua graça e a sua bênção, para podermos verdadeiramente ter um novo ano, pois o ano não muda, o ano em si é um dia apenas após o outro, o ano só será novo se nós nos tornarmos novos. Por isso, ao invés de nós desejarmos feliz ano novo, nós deveríamos desejar feliz eu novo, né? Feliz eu novo. Se eu for novo, se eu de fato nascer em espírito e verdade, se eu nascer do alto, como bem disse Jesus, então todos os dias serão novos, todos os meses e todo o ano será novo, porque eu me disponho a me renovar a cada dia e a me fazer novo todos os dias do próximo ano que vamos iniciar. Mas este ano que se aproxima, o ano de 2025, para nós católicos, será um ano especialíssimo, o ano jubilar, um ano santo, que na verdade o Papa já abriu na noite de Natal em Roma, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro. No domingo passado, na festa da Sagrada Família, foi então iniciado este ano jubilar em todas as dioceses do mundo, e nós viveremos então ao longo de todo o ano de 2025 até a solenidade da Epifania do Senhor do ano de 2026, viveremos então um ano santo, o ano jubilar, o jubileu de 2025. Jubileu que é celebrado na igreja a cada 25 anos. No passado, o jubileu era celebrado a cada 50 anos, no 50º ano. E a igreja não tirou isso do nada. Na verdade, o ano jubilar é bíblico, sempre houve desde o Antigo Testamento. Antes de Jesus já existia um ano jubilar, um ano santo, o 50º ano. Se nós formos lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico, capítulo 25, lá trata como se dava o jubileu, o ano santo para o povo de Israel. O ano jubilar era um ano de remissão, um ano de libertação, um ano de perdão. E o que caracterizava o ano jubilar, a partir do Levítico 25, eram 3 elementos fundamentais: o repouso da terra, o perdão das dívidas e a restituição das terras e a libertação dos escravos. No 50º ano, ou seja, a cada 50 anos, a terra repousava, ninguém plantava. E naquele tempo, naquela realidade, naquele tempo, naquela região, a maioria das pessoas viviam justamente da terra, da agricultura. Portanto, ficar um ano sem plantar seria algo bastante desafiador, não é verdade? No entanto, eles assim permaneciam. Um ano a terra daria os seus frutos apenas por ela mesma. Todos comeriam apenas dos frutos que a terra produzisse por ela mesma, mas o homem deixaria a terra descansar. Um ano sabático, o ano depois que inspirou o ano jubilar, que era celebrado então a cada 50 anos. A terra descansava, ninguém plantava, todos comiam daquilo
que a própria terra produzia. Podemos imaginar como se daria na prática, no dia a dia. Cada um certamente tinha lavoura de alguma coisa, cada um certamente tinha algo que plantava, e certamente eles partilhavam entre eles aquilo que o outro não tinha, né? Quem tinha feijão partilhava feijão, quem tinha milho partilhava milho, e assim por diante, né? Deveria ser de fato uma total confraternização, uma partilha verdadeira entre eles. Ninguém passaria necessidade, todos viveriam daquilo que a terra produzia. Depois, o perdão das dívidas e a restituição das terras. Naquele tempo, as terras não pertenciam a uma pessoa, mas aos clãs, não só a uma família, mas aos clãs, a toda uma descendência. E se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver a divisão das terras, segundo o desejo de Deus, quando Deus foi dividindo as terras para as tribos de Israel. A única tribo que não tinha terra nenhuma era a tribo levítica, a tribo de Levi, porque os levitas viviam do santuário, daquilo que era ofertado no santuário, por isso não possuíam nenhuma terra. Mas as outras tribos, todas elas, as 12 tribos de Israel, cada um tinha suas terras. Mas ao longo dos 50 anos, eles iam dividindo essas terras, outros iam perdendo suas terras, e no ano jubilar, ou seja, a cada 50 anos, todos deveriam devolver as terras para os clãs, para as tribos, como Deus desejava, como Deus desejou desde o princípio. E cada um teria a sua parte, como Deus determinou. Portanto, era feita a restituição dessas terras às tribos, e era também perdoadas dívidas. Todos que tinham alguma dívida entre os clãs, essas dívidas eram perdoadas. E a libertação dos escravos. Os escravos são aqueles que saíam da sua terra, da sua pátria, né, da sua família, e iam para o trabalho. No ano jubilar, eles deveriam voltar para junto dos seus lares, para junto das suas famílias. Depois até voltariam novamente ao trabalho, mas no ano jubilar, todos deveriam voltar para a sua família, para a sua tribo, para a sua casa. Imaginem que alegria, meus irmãos, deveria ser os filhos voltarem para casa depois de 50 anos, e eles viveriam com suas famílias durante todo aquele ano santo, aquele ano jubilar. Este é o jubileu do Antigo Testamento, como determinava o livro do Levítico no capítulo 25. O repouso da terra, o perdão das dívidas e a libertação dos escravos. Depois, Jesus vai inaugurar um jubileu perfeito, que se estenderia pelos séculos seguintes, até hoje, e que os cristãos deveriam viver em espírito e verdade, não só mais agora, tanto um jubileu voltado para uma prática social, moral, mas também espiritual, para a própria vida, em espírito e verdade. Quando Jesus entrou lá na sinagoga de Cafarnaum, pegou o trecho do livro do profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Lucas 4, de 18 a 19. O ano da graça do Senhor, ou seja, um jubileu. Portanto, o jubileu que era celebrado a cada 50 anos, agora Jesus inaugura, na verdade, um jubileu perfeito, um jubileu para todo sempre, um jubileu para, de certa forma, a vida dos cristãos. E este então é o jubileu de Jesus,
o jubileu inaugurado por Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou para anunciar o ano da graça do Senhor, onde os oprimidos são libertados, os cegos recuperam a vista, ou seja, aqueles que estão cegos pelas trevas do erro, do pecado, irão recuperar a vista pela fé, enxergar novamente, como Jesus fez ao longo de toda a sua vida. Portanto, nas palavras de Jesus está o horizonte do ano santo, como um paradigma da vida do cristão. O Senhor inaugurou esse novo jubileu para vivermos ele todos os dias, de todos os anos. Porém, a igreja então, inspirada no Antigo Testamento, Levítico, e em Jesus, no Evangelho, a igreja então, em 1300, passou a celebrar novamente o ano jubilar, o ano santo, a cada 50 anos. E a igreja então retomou este costume, retomou esta prática de celebrar então a cada 50 anos um jubileu, um ano santo para toda a igreja. Depois, com o andar dos anos, com o passar dos anos, os papas diminuíram o jubileu de 50 em 50 anos para 25 a 25 anos. Por que a igreja colocou o jubileu a cada 25 anos? Para que mais fiéis pudessem dele participar. Pois sabemos que nem todos, quando era a cada 100 anos, depois quando era a cada 50 anos, muitos não poderiam participar do jubileu, celebrar um jubileu. Por isso a igreja instituiu a cada 25 anos, para que então todo o povo, pelo menos de um jubileu, possa participar. E quais são então os sinais do jubileu hoje da igreja? Os principais são 3. Durante este ano santo, nós viveremos um ano da graça, um ano do perdão, um ano da remissão dos pecados, um ano de graça para nós. E para que essa graça nos alcance, é necessário que tenhamos uma prática da nossa parte, um esforço da nossa parte. E a igreja então estabelece 3 esforços mais importantes para alcançar a graça do jubileu, que é a peregrinação, a reconciliação e a indulgência. Peregrinação, o sentido de caminhar. A peregrinação que já começa antes mesmo de caminhar. Quando a gente vai peregrinar para algum lugar, o que a gente faz primeiro? Prepara, planeja a rota, procura conhecer o destino. Então, nesse sentido, a peregrinação que caracteriza este ano santo começa antes da própria viagem, seu ponto de partida, a decisão de fazê-lo. E qual é o sentido de peregrinar? É o sentido de ir em busca da graça, da bênção, da salvação. Por isso o jubileu é um ano de graça que nos coloca em vista do jubileu que um dia nós viveremos na eternidade do céu. Nós viveremos um dia a graça em plenitude, e o ano jubilar então nos convida a, de certa forma, nos preparar para esse destino final da nossa vida. Por isso o sentido de peregrinar, de ir ao encontro de algum lugar, significa justamente aquilo que nós somos. Nós somos um povo peregrino, nós estamos em peregrinação. Este mundo não é o nosso destino, o nosso destino é a eternidade, é a vida eterna, é o céu. Portanto, nós caminhamos para o céu, nós somos peregrinos. E o que nos motiva, a esperança que cada um de nós trazemos dentro do nosso coração, é de um dia podermos estar na presença de Deus, face a face no céu. Portanto, peregrinar significa ir ao encontro do nosso destino. Na prática, durante o ano jubilar, então, os fiéis são convidados a fazer peregrinações, caminhadas até as igrejas chamadas igrejas jubilares, que são as igrejas estabelecidas pelo bispo em cada diocese,
para que o povo possa ir em busca das indulgências, para que o povo possa lucrar então as indulgências, as graças necessárias para o perdão dos seus pecados neste ano santo. Em nossa diocese de Taubaté serão 2 igrejas: a catedral, a igreja mãe, onde está a cátedra do bispo, por isso se chama catedral, portanto a catedral em Taubaté, e a Basílica do Senhor Bom Jesus em Tremembé. Essas 2 igrejas. Por que não uma em Caçapava, uma em Pindamonhangaba, uma em Jambeiro? Senão fica fácil, né? O sentido da peregrinação é justamente esse: o esforço de ir até algum lugar, de sair de si mesmo, de planejar-se, de esforçar-se, de ir ao encontro. E nós teremos então ao longo do ano as peregrinações a nível de forania. Portanto, a nossa forania, por exemplo, de Caçapava, será no dia 29 de março, no sábado da quaresma. Toda Caçapava deverá se dirigir até a catedral, para lá então celebrarmos o jubileu, celebrarmos este ano da graça do Senhor. Portanto, a peregrinação. Depois, a reconciliação. É um tempo de reconciliar-se com Deus, com os irmãos. Meus irmãos, se nós queremos ter um novo ano, um ano novo, nós não podemos insistir nas práticas antigas, nós não podemos permanecer nas coisas velhas. Se nós queremos renovar, se nós queremos de fato que esse ano seja um ano novo para nós, precisa ter algo novo também em nós, uma atitude corajosa da nossa parte. E não há dúvida de que o perdão, a reconciliação é indispensável para viver a vida nova que Deus quer nos oferecer todos os dias do novo ano. Portanto, o ano do jubileu é um ano do perdão, né? É um ano em que nós temos que buscar o perdão de Deus com todo o esforço, com todo o coração, e dar o perdão também aos irmãos. Claro que perdoar, não é necessário retomar às vezes o convívio, mas não pode ser também, de certa forma, uma desculpa para a gente dizer que perdoou e não perdoou coisíssima nenhuma. Portanto, dar o perdão. Diga àquela pessoa, talvez com quem você esteja, afastado: eu te dou o perdão e eu lhe peço perdão, e pronto. Não precisa voltar a conviver, mas diga, tenha a coragem de dizer. Talvez isso seja um dos passos mais difíceis para nós, por causa do nosso orgulho, porque a dificuldade de perdoar se dá justamente pelo orgulho, porque eu acho que não sou eu que tenho que perdoar, não sou eu que tenho que pedir perdão, é o outro que me ofendeu. É verdade, nós também ofendemos a Deus, e Deus nos perdoa antes mesmo que nós lhe peçamos perdão. Não foi isso que o filho pródigo fez quando foi até o pai? O pai nem esperou o filho se confessar, o pai nem esperou o filho confessar o seu pecado, ele já o abraçou, o beijou, o colocou um anel no seu dedo e já o trouxe de volta para o seu convívio. Portanto, meus irmãos, dar o perdão e pedir perdão é uma atitude de uma verdadeira conversão e de uma verdadeira atitude neste próximo ano jubilar. Não deixemos passar esta oportunidade. E por fim, a indulgência. A indulgência é uma manifestação concreta da misericórdia de Deus, que transcende os limites da justiça humana e que nos transforma. Portanto, nós teremos um ano de indulgência. Nós poderemos buscar as indulgências ao longo do ano todo, fazendo as práticas segundo as indicações da igreja. Nós poderemos buscar as indulgências, as graças especiais que a igreja nos concede para essa transformação da nossa vida e da reparação dos pecados cometidos. Portanto, busquemos a reconciliação, busquemos a indulgência. Por isso o sentido da porta, a porta santa, Só existe na verdade 4 portas santas no mundo,
que são a porta das 4 basílicas principais de Roma, as basílicas papais. Somente essas são as portas chamadas santas. Em Roma, Basílica de São Pedro, Basílica de São João de Latrão, Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São Paulo fora dos muros. No entanto, em todas as igrejas nós teremos essas igrejas jubilares, aonde o povo poderá lucrar as indulgências. Não temos porta santa em outras igrejas, somente em Roma. Mas, para que todos possam lucrar as graças do jubileu, o Papa então estabelece que em cada diocese haja igrejas onde os fiéis possam lucrar essas indulgências ao longo deste ano santo. E a cada ano o Papa também nos dá um tema para o jubileu. Cada jubileu tem um tema. O tema deste jubileu de 2025 é Peregrinos de Esperança. Peregrinos de esperança. A esperança não engana, a esperança no amor de Deus, a partir, inspirados na carta de São Paulo aos Romanos. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, este ano santo é um ano em que nós iremos renovar a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo. E o Papa nos chama a atenção que neste mundo de tantas mudanças, um mundo que se transforma a cada dia tão rapidamente, nós nos vemos muitas vezes perdidos. E o Papa nos diz que só há uma esperança, que é Cristo. Cristo é a única esperança do povo que caminha. Cristo é a única esperança da humanidade. E Maria é a mãe da esperança. Por isso, esta imagem de Nossa Senhora traz em sua mão a âncora. A âncora é um instrumento normalmente feito de metal, usado para conectar uma embarcação ao leito de um corpo d'água, para evitar que a embarcação se desvie devido ao vento ou à correnteza. E ela é usada então como símbolo da esperança. Maria é a mãe da esperança, o ícone mais expressivo da esperança cristã. Toda a sua vida, toda a vida de Maria é um conjunto de atitudes de esperança. Desde o sim que ela proferiu na Anunciação, Maria não sabia como poderia tornar-se mãe, mas ela confiou-se inteiramente, totalmente, ao mistério que Deus desejava cumprir nela. E por isso que ela tornou-se mãe da esperança, porque ela confiou no Senhor. Meus irmãos, que Maria nos inspire nesta noite, nesta última noite deste ano e no início do próximo ano. Não tenham medo do ano que virá, não tenham medo daquilo que poderá ser o próximo ano, porque na verdade quem em Deus coloca a sua esperança não será confundido. Quem em Deus coloca a sua esperança, nele confia e nele encontra a paz, a serenidade, a tranquilidade, a força para superar todos os desafios desta vida. Maria é sinal, modelo de quem viveu a esperança. Ela confiou inteiramente em Deus e entregou a sua vida para que Deus pudesse realizar segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Que neste ano santo que nós estamos celebrando, o ano de 2025, seja então para nós o ano da esperança, o ano em que nós possamos, como uma âncora, também estarmos como que ancorados naquele que nos sustenta em todas as tempestades da vida, Cristo. Que a nossa fé se fortaleça, que a nossa fé permaneça firme e que possamos assim viver todos os dias do próximo ano ancorados naquele que é a porta da nossa esperança. Quem passar por ele viverá. Cristo é a porta, por ele nós entramos, nele nós permanecemos e com ele nós vivemos a esperança
que não decepciona jamais. Assim seja. Amém.